Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Café com Logística. Meu nome é Gilson Chequeto, sou co-founder e CEO da Lincros, que é a empresa que idealiza esse projeto do podcast. Estou voltando à ativa aqui no nosso podcast, gravando esse próximo episódio super especial. Depois de algum tempo afastado aqui dos microfones, estou retomando como host desse episódio e com certeza farei mais alguns aí para frente também. Então, meu muito obrigado pela participação de vocês, pelo desejo de terem mais conhecimento através do podcast Café com Logística. O nosso episódio hoje é bastante especial. Estamos recebendo dois convidados, Wagner Xavier, da empresa Omie, que é uma desenvolvedora de software especializada em ERP, e o Mauro Haas, que também é da Omie, da unidade de Itajaí, um franqueado da Omie. Sejam muito bem-vindos. Nosso papo hoje vai ser bastante diferente. Eu gostaria de trazer, com a experiência de vocês, uma visão nova para o nosso público, muito além da logística, mas também uma visão de empreendedorismo, de escala de empresas. Penso que o nosso conteúdo aqui, pelo que conversamos nos corredores, vai agregar bastante para o nosso pessoal. Desejando as boas-vindas para vocês, gostaria de pedir para que vocês se apresentem, então. Poderíamos iniciar com Wagner. Wagner, um bom dia para você. Obrigado pela sua participação. O microfone é seu. Fique à vontade para se apresentar. Bom, legal, Gilson. Obrigado pelo convite aí da Lincros. É muito legal estar com vocês aqui, né, pessoal? Como o Gilson já comentou no início, meu nome é Wagner Xavier. Eu sou diretor aqui da Omie, já trabalho há 5 anos na Omie. Aproximadamente uns 30 anos na área de software, né, de ERP. Passei por outras empresas. Muito legal estar batendo esse papo com vocês aqui. E vamos lá, vamos em frente. Legal. Muito obrigado. Mauro, também, por gentileza, se apresente para o nosso pessoal. Show, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês alguns conhecimentos aí que a gente, né, agrega ao longo do dia. E, bom, eu sou o Mauro Haas, sou franqueado da unidade Itajaí, né, desde 2017 já na Omie. Então, bom, estamos aí. Legal, seja muito bem-vindo também, Mauro. Obrigado. Aproveitando a palavra, pediria para você então trazer um pouco mais para a gente, para o nosso público, um pouco do teu histórico profissional, como você acabou entrando nesse projeto da Omie, como que o teu passado profissional te conectou ao projeto da Omie. Legal. Bom, eu venho... Primeira formação minha foi técnico em informática, né? Eu sempre gostei de computação, de sistemas, depois fui para sistemas de informação. E depois, durante a minha faculdade, né, eu acabei entrando. Meus irmãos são contadores. E eu acabei ajudando meu irmão ali um tempo no escritório e tal, fazendo lançamento contábil, então conhecendo um pouquinho dentro de como é que funciona um escritório de contabilidade, né? E aí depois surgiu a oportunidade para mim trabalhar dentro de uma franquia de um software contábil que o meu irmão usava. Então ali dentro aí era suporte, né, conhecer a rotina de uma... por trás, né, não do escritório usando, mas conhecer o sistema por trás, um suporte e tal. Só que era uma franquia, não tinha desenvolvimento interno. E aí eu passei uns 5 anos aí dentro dessa empresa, então ali eu tive um desenvolvimento legal e chegou um momento que eu quis empreender, né, que eu quero ter o meu negócio, né? E aí comecei a procurar sistemas que tinham uma conexão com o contador, né, que tinha uma sinergia. E aí eu encontrei a Omie, né? E aí, num evento e tal, Marcelo Lombardo, ainda era bem no início, né? Era 2015 ainda. E aí comecei lá atrás, até um dos primeiros franqueados, acho que, sei lá, de 15 a 20 franquias que tinham antes, né? E ainda a Omie estava estruturando o modelo de franquias, então tudo era novo e tal. Não tinha um onboard, né? Um negócio bem formatado ainda. E aí eu comecei com a unidade, comecei sozinho e tal, bem enxuto. Hoje a gente já está com 8 pessoas na unidade, então já tem um outro... Lá atrás ninguém sabia o que era Omie, a gente falava de Omie, o que é isso, né? E hoje já tem a marca já está bem mais consolidada. Mas mais ou menos foi esse o meu histórico, assim, até onde eu estou hoje, né? Legal, Mauro. O escopo de trabalho da franquia da Omie, penso que seja então
a parte de revenda, né? Fazer a parte comercial para a empresa e também suporte, implantação, como funciona isso? Legal, a gente trabalha bem comercial, né? A unidade OMI ela é bem comercial. A gente não faz o processo de suporte, de desenvolvimento aqui, não tem isso, né? A gente faz todo o processo de analisar o que o cliente precisa, então a gente faz uma espécie de diagnóstico, uma qualificação, né? Entende a necessidade do cliente e faz toda a demonstração bem direcionada para o que ele precisa. Então a gente direciona tudo. A OMI é muito completa, ela tem, né, bastante. A gente tem a loja de aplicativos complementares, não só o ERP, então tem muita coisa que agrega, né? Então a gente precisa ter um conhecimento grande em produto para conseguir também direcionar para o cliente. Senão, se você mostrar tudo, o cliente não vai saber o que ele vai precisar. Então a gente precisa ter um conhecimento para direcionar isso. E então a gente faz todo o processo de análise e tal, faz a demonstração. Trata também a questão de implantação, consultoria, como é que vai funcionar. E aí a gente tem os consultores da nossa matriz, né, que executam a implantação, faz todo o processo de onboard com o cliente. Suporte, desenvolvimento é todo centralizado também na nossa matriz, que é em São Paulo. Que legal, Mauro. Para o nosso pessoal saber, não tenho acesso ao detalhe da informação, mas alguns dados que eu acabei coletando sobre a OMI me chamaram muito a atenção. Acabei descobrindo que ela atua em muitos segmentos, o industrial é um deles, e me corrija se eu estiver errado, mas me parece que apenas no industrial são mais de 20 mil clientes, não é isso? Cara, por aí. Apenas no industrial. Só para o nosso público aqui ter uma noção do tamanho, da escala dessa empresa. Ela é uma empresa que em pouco menos de 10 anos, né? Na verdade a fundação é 2013. 2013. Uhum. 2013, já passou aí por 3 grandes rodadas de investimentos. A última delas em torno de 600 milhões de reais, é isso, Wagner? Isso. E possui um faturamento aí na casa de 200 milhões. Então é uma empresa muito escalada, é uma referência para nós que atuamos na área de software, em modelos de crescimento de SaaS e principalmente de levar valor para o maior número de empresas. Exatamente. Wagner, me chamou muito a atenção nas nossas conversas anteriores a tua trajetória profissional. Sei que você vem desse universo de ERP de longa data já e passou por várias empresas, inclusive renomadas, e hoje dedica aí seus esforços a esse grande projeto que é da OMI. Traga, por gentileza, para o nosso pessoal um pouquinho desse teu histórico profissional também e como ele se conecta aí com a OMI. Você que atua na matriz, certo? Sim, sim. Legal, Gilson. Bom, a minha formação, assim como o Mauro, também é uma formação técnica, né? Então, eu comecei na área de desenvolvimento, fiz o curso superior na área de engenharia de software, também fiz administração de empresas, né? Então, mesclei um pouco ali a parte técnica com a parte de gestão. Fui desenvolvedor, né? Trabalhei que era Microsig, depois virou TOTUS, depois ela adquiriu algumas empresas, né? Também empreendi, eu tive uma empresa de software na área de contabilidade também, uma revenda de uma empresa aqui de Chapecó, a Questor Sistemas. Então eu fui uma unidade também da Questor. Por isso que eu conheci muito a parte contábil também, né? Então teve essa trajetória toda aí, desde desenvolvedor, eu saí da TOTUS como gestor, né, de desenvolvimento de unidade. Depois eu empreendi, trabalhei na outra empresa, na ProSoft, que foi uma empresa de software contábil também. Trabalhei como diretor de desenvolvimento e suporte. E depois fui para a OMI em 2018. Aceitei o desafio, já conheci o Marcelo Lombardo, né? Desde a época da New Age. Os fundadores são Marcelo e... o Marcelo Lombardo e o Rafael Olmos. Rafael. O Marcelo cuida mais da parte de investidores, a parte mais de gestão. E o Rafa é o nosso CTO. É o nosso gênio ali que fica por trás de todo o sistema. São os fundadores da OMI. E aceitei o desafio. Ele me apresentou o desafio na época, em 2018, mais ou menos. Eu tinha minha revenda, eu vendia minha revenda para a matriz, porque eu acreditei muito no projeto, né? Que é exatamente o projeto de destravar a pequena empresa brasileira, né? Fazer com que a pequena empresa brasileira consiga aí prosperar cada vez mais, né? Tem até alguns números legais que depois a gente vai trazer aqui, e mostrando um pouquinho de todo o nosso propósito e como que isso se conecta com a realidade do Brasil. Então, o meu histórico é mais ou menos esse. Muito legal, um grande histórico, né? Super experiência em todo esse segmento aí empresarial, conectado ao mundo contábil, ao mundo do ERP. Sim, sim. E também fui professor, tá, pessoal? Por 18 anos eu dei aula também. Ainda quero voltar para o mundo acadêmico algum dia. Com certeza.
O treinamento, o ensinamento, o conhecimento é algo que está na base. Eu adoro, tá no sangue, né? E me preparei muito para isso, né? Através de mestrado, essa coisa toda, para exercer essa carreira também de professor. Mas hoje na OMI acaba não dando tempo. Hoje eu me dedico bastante à empresa, né? Muito legal. Bom, Wagner, eu pediria para você, então, alguns dados aqui já trouxemos, já exploramos um pouquinho da OMI, mas conta para a gente, por gentileza, traga um pouco do institucional dessa empresa, do lema, do propósito, o histórico de crescimento nos últimos anos. Tenta trazer para o nosso público, por favor, um pouquinho aí de toda essa trajetória de super escala no que eu considero um curto intervalo de tempo. Pô, legal. Então, Gilson, é legal a gente sempre falar do propósito, né? Que é o motivo que a gente levanta da cama todo dia de manhã para trabalhar, né? Então, o propósito da OMI é bem claro, é liberar o crescimento das pequenas e médias empresas. Esse é o nosso propósito. Se a gente for pegar alguns números, até para a gente poder fundamentar tudo isso, alguns números do Brasil. O Brasil é um país extremamente empreendedor. São quase 20 milhões de CNPJs. Né? E olha que legal, ele emprega apenas 50% da mão de obra. Ou seja, o que significa isso? Que o Brasil tem muita empresa, só que as empresas são muito pequenas. Né? Então, como você tem muita empresa e muita empresa pequena, você acaba empregando pouco e acaba participando pouco do PIB. Né? O PIB dessas empresas, do número de empresas que ele emprega, é de 30% apenas. Então, assim, a conclusão que a gente chega a empresa brasileira é muito pequena, ela cresce muito lentamente. E se a gente for estudar um pouco os motivos, né, de por que as empresas quebram, quebram, né? Porque as empresas elas duram mais ou menos 65% das empresas elas deixam de existir em 5 anos. Esse é um primeiro indicador muito ruim, né? Que é a taxa de mortalidade das empresas. Basicamente 30% em 1 ano, 40% em 2 anos e 65% em 5 anos. Ou seja, a taxa de mortalidade. Esse é um primeiro indicador. O segundo, a taxa de crescimento das empresas. Para você ter uma ideia, uma empresa americana fatura no primeiro ano $150 mil. Uma empresa brasileira, $37 mil. Ou seja, 5 vezes menos. E considerando que a gente não é menos... Né, a gente é tão inteligente quanto, a gente é tão empreendedor quanto e é tão tecnológico quanto eles. Mas, definitivamente, a nossa empresa ela demora muito para crescer, para sair para rampar, né? O empreendedor ele patina muito no começo. E entrando um pouco mais fundo, a gente descobre os motivos disso, que é exatamente os nossos pilares, que é complexidade. Não sei se vocês sabem, né, pessoal, mas o Brasil hoje, talvez na parte tributária, seja o país mais complexo do mundo. É só imaginar, né, que para emitir uma nota fiscal, você tem que fazer ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST. No final do ano, gerar um monte de obrigação, um monte de SPED fiscal, contribuições, e-social. São milhares de variáveis, né? Então, a complexidade e a burocracia é uma das variáveis que empaca muito o crescimento das empresas. Segunda questão é a dificuldade de acesso a crédito. O Brasil é um país extremamente histórico de inflação, taxa de juros alta. Todo mundo tem medo de pegar empréstimo porque não sabe quanto é que vai pagar lá na frente. E o terceiro motivo é a educação. O empreendedor brasileiro não é formado para ser empreendedor. Ele é formado para ser um técnico. Então, cara, eu já montei minha empresa, né? Cara, quando eu montei minha empresa, eu tinha um sonho. O Mauro já montou uma empresa também. Cara, vou montar uma empresa, fazer... Cara, a gente não tinha uma visão de como é que se monta uma empresa, de estratégia, de marketing, de planejamento, sabe? Era aquela coisa assim, vamos fazer e vamos ver o que dá. E aí muitos ficam pelo caminho, né? Então, se você olhar hoje, e se a gente for resumir o que é a OMI hoje, a gente resume a OMI hoje assim: somos uma plataforma de gestão em nuvem que combinam 4 coisas. Sistema de gestão, para quê? Para resolver a complexidade, através de um software rápido, na nuvem, sem implantação, intuitivo, simples e eficiente, para resolver problemas complexos de uma forma simples. O nosso segundo pilar, serviços financeiros, tanto que nessas rodadas de investimento, a gente comprou uma operação bancária, que é o Banco Linker, exatamente para trazer para o cliente uma experiência diferente, que é poder abrir uma conta, fazer um boleto, fazer uma antecipação de recebíveis por dentro do RP. Aliás, é uma coisa que a gente defende, né? Que o RP é o novo Internet Banking.
Ou seja, eu tenho um RP aqui, eu não tenho que ir lá no site do banco fazer a operação. Eu faço por dentro do próprio RP. Então, nós temos isso hoje. Então, é o segundo pilar. Serviços financeiros com valores muito menores do que operações de banco normais, como desconto de duplicata, abertura de conta, emissão de boletos, tudo com valores menores do que os bancos tradicionais. E o terceiro pilar, Gilson, é a educação empreendedora. Nós temos hoje na OMI, na plataforma, é a OMI Academy, que são cursos de gestão. Cursos de consultoria, gestão financeira, loja virtual, cursos de BPO financeiro, cursos de vendas, cursos diversos, gratuito para os nossos parceiros, nossos contadores, que é outra coisa que eu queria comentar depois, né, do nosso modelo de negócio, e principalmente para os clientes, curso gratuito. Então, a gente leva para o cliente também toda a questão da educação empreendedora. E, por último, agora, uma novidade é a comunidade, que hoje o Homem ele roda dentro de um portal onde todo mundo se fala com todo mundo através do próprio software. Ou seja, todos os clientes de um cliente acessam o portal, então recebe documento, tem segurança de dados, tem uma questão de disposição também da marca. Então, é trabalhar dentro de uma comunidade que tem contadores, que é o nosso primeiro ecossistema, né? Contadores, clientes e os clientes dos clientes. Então, a gente une todo esse ecossistema, que são milhões de empresas. Então, esse é um pouco do resumo da OMI. Em termos de modelo de negócio, trabalhamos com modelo de franqueados, Brasil inteiro. Hoje são mais ou menos 120 franquias no Brasil inteiro, algumas unidades próprias também. E todo o nosso mercado funciona através do contador. A OMI já começou assim. Porque todo cliente tem um contador. E existe uma relação de confiança muito grande do empresário com o contador. Então, todo o nosso marketing, todo o trabalho que o Mauro comentou, que eles fazem a venda, sempre é indicação através do contador. Então, o trabalho de parceria com o contador, gerando benefícios, gerando automação, gerando qualidade para o contador, para que ele melhore a vida do cliente dele. Exatamente para a gente ter esse objetivo aqui, que é liberar o crescimento do cliente. E tem dado muito certo, né? São 8 anos de empresa e hoje mais de 120 mil clientes. Hoje, né? Porque amanhã já aumenta mais, porque é um número absolutamente exponencial. 5 mil clientes por mês, não é isso? Mais ou menos. É pouco, tá? Tá só começando, tá? O Marcelo costuma falar, o negócio está só começando, tá? Então, porque o Brasil tem milhões de empresas. Tanto é que o nosso concorrente hoje, né? O pessoal fala, qual que é o concorrente da OMI? O nosso concorrente hoje é o Excel e a Tilibra, que é o caderno, né? Que é aquele empresário que faz tudo na mão, ali não tem controle de nada, não tem um CRM, não tem um sistema de estoque eficiente, não tem uma conexão bancária eficiente, perde muito tempo, fica calculando muito imposto na mão, fazendo nota fiscal no site do governo, site manual, não se integra com nada e não faz uma gestão legal da sua empresa. Então, o nosso principal concorrente hoje é o Excel, porque é o cara que não tem software. Se a gente imaginar que o Homem é um sistema barato, na nuvem, simples de usar, e nós temos 120 mil clientes, nós estamos deixando para trás pelo menos uns 15 milhões de empresários que não têm software. Interessante. E sobre o ponto de vista de segmentos, que segmentos podem adquirir o produto da OMI, são aderentes à prestação de serviços que a OMI disponibiliza para o mercado? Legal. Quer comentar, não? Pode ser. A gente tem assim, um software que ele é bem aberto nesse quesito de segmentos, né? Não é um software que só vai atender comércio, só indústria, só serviço, né? A gente tem, por exemplo, prestador de serviço, uma boa parte da base de clientes da OMI, diria 60%, né? Mais ou menos. São prestadores de serviço. E aí, dentro disso, a gente pode falar de serviços recorrentes, né? Que é aqueles que você fatura todo mês, é uma assinatura, é um SaaS, né? E também serviços pontuais, que é um engenheiro, é um projeto, é controle de custos, que é outra pegada, né? Então, a gente consegue atender, dentro de serviços, ainda um leque grande de segmentos. Clínicas, por exemplo, então você tem lá aplicativos complementares para atender a parte de agenda, de prontuário. Então, a gente, né, consegue atender diversas áreas dentro de serviços. Depois, comércio. Aí a gente fala do comércio de rua, né, que é lá a lojinha, que precisa de um PDV também, mas a gente tem toda uma retaguarda preparada para atender ele com automação de nota de entrada automática, de gerar lançamentos automatizados, né, que é muito a pegada da OMI nesse sentido de quanto menos
cliques você precisar dar para executar alguma coisa, né? O sistema já conseguir executar por você, ser autônomo, né? Mas ainda dentro de comércio, a gente ainda tem comércio online. Então, a gente tem cliente que vende Mercado Livre, Shopee, Amazon, né? Essas plataformas de marketplace, ou uma loja própria, uma loja virtual, né? Que são diversas plataformas hoje em dia que você pode criar uma loja virtual. Então, tem essa conexão também. Tudo automatizado. Pedido caiu lá dentro do e-commerce, já cai na OMI, já fatura automático, já devolve a nota fiscal, já envia para o cliente, busca a etiqueta, né, de forma bem automatizada. Então, a gente tem clientes que o cara é sozinho em casa, terceirizou a logística e está ali faturando. Cara, o cara está quase saindo do Simples Nacional de faturar. Né? E por quê? Porque ele consegue automatizar os processos dele. Então, dentro de comércio, a gente tem, né, essas veias que atende também, e tem a indústria também. A gente tem toda a parte de ordem de produção, transformação ali da matéria-prima que está entrando, resultando num produto acabado, né? Uma coisa muito legal da OMI é que tudo é por processo. Então, tem os Kanbans que você visualiza dentro do sistema aonde que está aquela ordem de produção. Ela está sendo produzida, já vai notificando o vendedor, né, da fase que está. Então, isso é muito legal. E assim, então a gente tem comércio, indústria, serviço, CRM, que é um dos poucos ERPs que já vem nativamente dentro do CRM. Então, você tem uma equipe comercial, uma equipe de venda, já gerencia toda essa parte comercial dentro do próprio ERP. Né? E tem toda uma complementação dentro da Home Store, né, que é a nossa loja de aplicativos complementares, que é muito legal. Lá você tem soluções, por exemplo, o Mintegra, que é uma ferramenta que a OMI adquiriu recentemente, né, Wagner? Depois da última rodada de investimentos. Tem o DevPDV, também agora da OMI, foi adquirido. A gente adquiriu alguns parceiros, né? Sentia muita demanda, a gente também sentiu a necessidade de ter um controle melhor, né? Até para a gente poder ter uma autonomia melhor. Então, nessa última rodada, a gente acabou comprando alguns parceiros. O Mintegra, como o Mauro comentou, toda a parte de e-commerce e marketplace, a Dev, que é a parte relacionada com cupom fiscal, automação comercial, né? Compramos a G-Click, que é um software mais voltado para empresas de contabilidade, na parte de gestão de tarefas, de processos. Compramos também a Compass, que é uma empresa de onboarding, tudo onboarding de clientes, é uma empresa aqui de Florianópolis. A gente também adquiriu. E o Banco Linker. Nós já tínhamos, né, a integração com a conta digital, que era o OmiCash, né, que é o Let's Bank, mas é uma integração muito voltada para emissão de boleto, pagamento. Mas o banco ele tem mais coisas, né? Abertura de conta, cartão corporativo, realmente um banco mesmo, né? Então, o OmiCash continua funcionando normal, mas nós compramos a operação do Linker. Então, o Linker é um banco mesmo, né? Então o Banco Linker, para você ter uma ideia, o cara que abre uma conta no Linker, ele já pode emitir nota por dentro do aplicativo do banco. Imagina aquele dentista lá que emite uma nota por mês. Então ele falou, um RP ainda é um pouco demais para mim. Então você emite a nota dentro do sistema e ele já se integra com a contabilidade, não tem custo de emissão de nota. Então a gente criou planos ali, sempre, né, Gilson, sempre levando isso aqui, né? O que é bom para aquele pequeno empresário, para ele crescer rápido e ser mais eficiente. A gente sempre busca esse tipo de automação. E outro detalhe, né, como a gente falou dos segmentos, uma coisa legal. Além dos segmentos, a gente atende também lucro real, o presumido e o Simples Nacional. Qualquer enquadramento Qualquer fiscal. enquadramento fiscal. Talvez a gente fale os segmentos que a gente não atende, por uma questão de complexidade do negócio. Por exemplo, posto de gasolina. Se o cara tiver nota financeira, ok. Mas tem que integrar com a bomba, tem que ver a quanto gastou de gasolina, isso a gente não tem. Uma rede de farmácias também, que tem aquele controle de laboratório, lote. Então é um segmento que a gente não vende. Porque a gente não tem muito especializado. Muito muito especializado. específico. Mas eu diria o que a gente não faz, tá? Porque, como eu falei, como o Mauro comentou, né? A Home Store, até para falar um pouquinho dela, né? A Home Store meio que é um marketplace de aplicativos. É mais ou menos como a gente compra um telefone, né? Você tem ali o iPhone, tem contato, tem agenda, tem telefone. Ele faz o básico, que no caso é o nosso RP. O RP são 6 módulos, tá? Até para lembrar os módulos. CRM, faturamento de produto, que é mercadoria, produto, pedido. Faturamento de serviços, que é contrato, recorrente, apontamento de horas, integração com a prefeitura. Módulo de gestão de serviços.
compras, eu chamo de materiais, que é compras, estoque e produção. Para aquela empresa que compra, que toda empresa compra, controle de estoque e produção para uma fábrica. O financeiro, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, DRE, conta digital, toda a parte financeira, orçamento. E nós temos um módulo que é muito legal no nosso RP, que chama Painel do Contador, que é o módulo que o contador acessa e puxa as informações para ele, no formato do sistema dele. Hoje são mais de 80 sistemas do Brasil de contadores. E nós integramos com todos esses sistemas. Então o contador vai lá, coloca o OMI no cliente dele, automaticamente ele puxa o XML, ele puxa o SPED, ele traz o lançamento contábil já formatado no sistema dele, que é o que a gente chama de contabilidade digital. Que, aliás, é um termo que a OMI criou, está lá no Wikipedia. O Marcelo Lombardo que escreveu o texto sobre o conceito de contabilidade digital, que nada mais é do que a integração, né, em tempo real do cliente com o contador. É a otimização do processo dentro do escritório. É fazer também, com que o contador possa ser muito mais consultivo. Não é aquele contador que só manda guia no final do mês. É aquele contador que está monitorando o seu cliente todo o tempo. Como é que está o financeiro, como é que está o fluxo de caixa, como é que está o orçamento, como é que estão as metas. Então, através da tecnologia, você consegue isso de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais barata do que ficar mandando documento para o contador lá no final do mês, colocando um arquivo. E gastando papel, e gastando tempo, e sendo o contador do passado, né? O contador que falou o que aconteceu. Quando, na verdade, o contador deve ser o cara que vai olhar para o futuro, olhar para frente. O que está acontecendo e o que vai acontecer lá na frente. Por isso que os contadores são os nossos parceiros. Hoje são mais de 25 mil contadores parceiros da OMI no Brasil. O contador já é o parceiro do empreendedor e, naturalmente, claro, é a pessoa que está mais conectada a levar soluções para ajudar esse empreendedor a desenvolver o negócio. Exatamente. Me chamou muito a atenção, Wagner, os dados que você trouxe mais ao início da conversa sobre a questão da taxa de mortalidade das empresas no Brasil, também a baixa taxa de crescimento dessas empresas, né? E ouvindo todo o depoimento de vocês sobre a conectividade, né? As várias soluções que compõem esse ecossistema tecnológico da OMI, as várias empresas que foram compradas, a resolução da questão da gestão contábil, da gestão administrativa, mas muito mais do que apenas no ponto de vista tecnológico, mas também soluções para o negócio, né? Sim. Soluções financeiras, acesso a crédito num patamar melhor do que o mercado aplica. Sim. Então, na verdade, você está simplificando para o empreendedor o seu dia a dia, deixando para ele a preocupação mais de desenvolver o negócio. Não é verdade? Uma grande tendência do modelo SaaS hoje, né? As empresas não são mais meras empresas de software, elas levam realmente a solução, elas levam oportunidade de crescimento para os seus clientes, né? Vocês já chegaram a levantar informações? Primeiro que também, uma primeira informação que eu queria pegar é se já monitoraram se a empresa iniciante, ela está começando seu negócio hoje, abriu o CNPJ recentemente, esse perfil de empresa também é indicada pelo contador? Já começa um pouquinho mais estruturada com o sistema ou não? Sim, a gente sempre trata isso muito com os parceiros, né, que a gente tem uma proximidade, a gente já consegue criar isso desde o nascimento da empresa, né? E ela vir com essa pegada de organização desde o início muda totalmente o cenário, né? Ela já tem porque dentro do ERP ela já pode criar o planejamento financeiro do primeiro ano, do segundo ano e ir acompanhando a evolução da empresa. Então ele tem indicador para saber se está indo mal, se está indo bem, como que está. Diferente de tu estar no escuro, não tem informação nenhuma e não saber se está... E uma coisa legal, tá, pessoal? Vocês estão assistindo aqui. Você sabe qual que é o valor do sistema para uma empresa que está nascendo hoje? Então, eu estou abrindo uma empresa hoje. Vou começar... Então, uma empresa, normalmente, ela começa, ela tem que fazer o contas a pagar, fazer o planejamento. Ela nem tem cliente ainda, ela não tem produto. Mas eu já começo a colocar ali já começo a colocar meu cadastro de produto, meu cadastro de cliente. Já começo a fazer minhas primeiras notas. Você sabe qual que é o valor do OMI para esse cara? Zero, não paga nada. Tem um plano gratuito inicial? Um plano gratuito, é chamado OMIFIT. Então, o contador parceiro, ele ativa uma versão gratuita. Então, o cliente, Gilson, ele sai do escritório, um contador que é digital, um contador que tem a parceria, que tem essa visão, o cliente novo, ele já sai do escritório dele com um sistema ativado para fazer a nota, fazer o produto gratuito, porque ele não tem dinheiro para pagar ainda. Seria uma incongruência nossa a gente falar de liberar o crescimento e cobrar de um cliente que nem faturamento ele tem. Então, é uma versão de entrada, né? Então, é uma versão gratuita, ele sai com o sistema gratuito
chamado OmiFit, com faturamento gratuito até R$180 mil em movimento financeiro. Depois disso, ele cai no modelo pagante, que é o nosso upsell, que é o modelo de escala, é o modelo SaaS, conhecido no mundo inteiro, que é o modelo que você vai monetizando a partir do crescimento do cliente. Mas olha que legal, nós temos cliente, eu conheço um cliente lá em São Paulo que fatura mais de 1 bi hoje, uma empresa de comércio de energia. E ela já foi OmiFit. Ela começou faturando, pagando zero para nós. Hoje ela paga, lá, sei lá, R$500, R$1.000, sei lá. Um valor que ela paga aquilo sem problema nenhum. Né? Mas ele começou com uma versão gratuita do Omie. Então, Interessante. A gente fideliza o cliente a partir do momento. Então, se não tem dinheiro, não tem problema. Você pode usar o Omie com conta digital. Você já usa a conta digital, que também não tem custo. Emite seu boleto, faz seus pagamentos e não paga pelo RP. E tem o treinamento gratuito também, tá? Que é o treinamento tanto remoto, que você faz com os consultores remotamente, que é o que o Mauro comentou no início, a equipe de São Paulo do CS, ela faz o onboarding e também tem os vídeos do sistema inteiro por processo gratuitamente na ferramenta. Então, o que a gente... E a gente fala, né, eu sempre brinco, às vezes o contador fala, é gratuito. Eu falo, não, não é gratuito. Nós pagamos, né, porque a gente está subsidiando o sistema para esse cliente. Para que lá na frente ele pague R$200, R$300, R$400, porque o nosso modelo de faturamento, ele é de cobrança, ele é por volume financeiro do cliente. Então, assim, a gente monetiza a partir do momento que você está crescendo. E é um investimento da OMI também, né, para que no negócio. O empreendedor no também empreendedor. cresça. É uma parceria, né, não deixa de ser uma parceria o RP, querer também que o cliente cresça, assim como o contador também quer que o cliente cresça, né? Então, todo Nos mundo níveis ganha. da sociedade seria igual desenvolver a sociedade por intermédio da educação. Exato. Não é verdade? Por exemplo, quando nas minhas vidas passadas, né, eu lembro muito bem quando a gente implantava, acho que o Mauro também passou dessa época, que a gente trabalhava com os grandes RPs e muito cliente que não podia comprar um RP. E a gente falava para o cliente, cara, o RP não é para você, porque você tem que crescer, você tem que organizar o seu processo, você tem que ter dinheiro para você poder colocar um RP. Quando, na verdade, é totalmente o contrário. Você tem que começar a fazer uma gestão, você tem que começar a se organizar, você tem que começar a ser eficiente, para aí você ganhar dinheiro e crescer. Então, a OMI ela veio com esse paradigma. O paradigma de falar, primeiro coloca um RP para você crescer, para você ganhar dinheiro e crescer. Não o contrário, né? Primeiro cresça, depois vem aqui. Então, eu lembro bem disso, né? E lógico, eram outros tempos, tinha que ter servidor, banco de dados, gerente de projeto, cronograma. Se gastava muito dinheiro para colocar um software. Então, quem que comprava um software? Uma empresa que já tinha muito dinheiro. Então, hoje não, você ativa o sistema, você vai no site hoje da OMI, você consegue ativar o aplicativo direto do site e já está usando o sistema, sem custo. Interessante. Agora, você falou desse modelo mais engessado, tradicionalista de implantação de software, consultivo, ele ainda existe. Claro. E em muitas empresas, e eu penso que empresas como a OMI, você citou aqui, você atende um cliente de 1 bilhão de faturamento. Uhum. Né? Talvez esse perfil de cliente já não esteja mais olhando para aquele modelo tradicional também. E quem sabe uma empresa como a OMI hoje, na forma revolucionária de fazer a coisa acontecer, deve estar incomodando um pouco aí também, não? Ô Gil, você sabe que na época da pandemia aconteceu esse fenômeno, a gente percebeu na pandemia. Porque assim, a OMI é uma empresa sempre voltada para pequeno e médio empresário. O que aconteceu na pandemia? Muitas empresas não estavam na nuvem, estavam com dificuldade de ter acesso remoto, sistemas extremamente caros, lockdown. O que aconteceu? Até a gente deu uma pivotadinha para o mercado. Nós criamos, inclusive, na OMI, uma área chamada Enterprise, que é para atender clientes grandes. Por quê? Porque os clientes grandes começaram a procurar a gente. Porque o cara gastava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ele gastava 7, 8, 10 mil reais para manter um software. Se a gente fizesse o cálculo do TCO do cliente, né, que considera nuvem, servidor, banco de dados, backup, equipe, atualização, manutenção, atualização de versão, o empresário muitas vezes gastava 40, 50, 100 mil reais para manter um RP. De repente ele olha para uma OMI que está lá na Amazon, está na nuvem, tem um baixo custo, atende ali 80, 75, 80, 90% do que ele precisa. E ele vai gastar R$1.000, R$2.000, ele migra tranquilamente. Então aconteceu isso na OMI, né? Os clientes maiores começaram a procurar a OMI. Falou, cara, peraí, tem um software aqui que vai me atender 100% na nuvem, por que eu não posso usar ele? Então foi legal, porque foi o processo inverso, né? Esses clientes maiores que têm, de repente, muito faturamento, mas não têm
tanta complexidade. Eu atendi uma empresa em São Paulo que é bem conhecida, lá em São Paulo, bem grande mesmo. O cara trabalhava com eventos. Imagina ele, lockdown, eventos. Faturava lá 100 milhões. O que ele usava do RP? Um RP tradicional de mercado, tá? A gente até brinca na OMI carinhosamente chamando de dinossauro, né? Então ele usava um dinossauro. Ele gastava 35 mil reais com esse software por mês. O que ele fazia? Emissão de nota de serviço. Emissão de nota de serviço financeiro. Né? E a gente visitou ele através do contador, ele gastava 35, vamos pegar aqui, era mais ou menos isso. Acho que tinha 11 empresas, se não me engano. Hoje ele gasta 7 mil e usa o mesmo sistema com muito mais eficiência do que ele usava. Porque ele emitia nota de serviço, fazia um controle financeiro, não tem produção, não tem estoque, não tem e-commerce. E uma empresa grande e de repente ela está gastando muito menos e detalhe, está muito mais satisfeita hoje. Muito legal. Eu quero falar de um dos desafios do empreendedor, do pequeno empreendedor, perfil de cliente que está muito inserido na base de clientes da OMI e muito por uma experiência que eu vivenciei em algum momento da minha vida, tendo participado de uma sociedade em uma pequena indústria na área de imóveis. Uhum. Então, essa empresa ela fazia venda para outras empresas, lojistas, né? Fabricava o seu móvel, vendia para lojistas, o tradicional negócio B2B, entre empresas. E por incrível que pareça, ela tinha uma demanda de transportar mercadorias, uma demanda baixa, relativamente baixa, talvez era uma movimentação semanal de um volume um pouco maior, mas 4 ou 5 despachos por mês. E o grande problema era frete. Nós usávamos um software também que fazia o nosso processo de emissão de nota fiscal, porém não possuía nenhum tipo de integração, nenhum tipo de visibilidade para frete, e a contratação do frete ele tornava-se um desafio muito grande. Sim. Então você tinha que fazer completamente por fora. Muitas vezes por telefone, acessar o contato de uma transportadora, passar o perfil da sua mercadoria, e isso cada vez que você tinha que transportar. Um processo totalmente analógico, que inclusive gerava dificuldades no sentido de formatar o teu preço de venda do produto. Porque a questão da composição do preço de frete não estava clara, né? Então eu acabei, como empreendedor da área de tecnologia para logística, mas nessa outra vertente, estando com o pezinho dentro da indústria, consegui sentir o tamanho dessa dor. Eu queria entender como a OMI tem lá o segmento industrial, tem vários segmentos aí. Eu penso que talvez o Mauro citou aqui o varejista, inclusive você citou, Mauro, a integração com e-commerces. Né? Eu penso que nesse caso esteja um pouquinho mais resolvido a questão do frete para esse perfil do varejista. Sim. Mas e a pequena indústria? Que tem um B2B, como ela resolve isso? Existe alguma solução para melhorar a questão da logística dentro do OMI? Existe alguma visão estratégica de aprimorar isso para os clientes? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Então, esse é uma demanda que a gente hoje não tem um parceiro dentro da OMI Store que resolve completamente isso. Né? É um setor que, se tiver uma integração, um parceiro que, como a gente tem em outras áreas, né, que consiga integrar e consiga resolver essa questão de, tu incluir um pedido de venda e tu já ter toda essa formalização dentro do próprio RP, né, isso aí resolveria 100% essa dor desse segmento, né, que é, como você falou, uma coisa é você vender online que você já está conectado lá e o cliente já tem o cálculo do preço pelo frete, né? Mas outra coisa é o cara pedir pelo WhatsApp para essa indústria e aí, como é que funciona para chegar no preço de entrega desse produto, né? Então, assim, hoje a gente não tem uma solução que vá resolver isso 100%. Até a OMI está buscando, sim, parceiros para fazer esse match, complementar isso, né? E a OMI Store é justamente para isso, né? Dificilmente um RP vai conseguir resolver todos os problemas, né? Ser especialista em todas as áreas. Então, a OMI, hoje, ela é especialista em faturamento, em finanças, tem agora a questão financeira com banco integrado, né? E trazendo outras soluções, complementando para que o cliente, numa visão única, sem retrabalhos, ele consiga usar tudo integrado. Entendeu? Então, é esse complemento que a gente fala. Muito legal, Mauro. Eu vou até dar um spoiler para a nossa audiência aqui. A pergunta foi um pouquinho direcionada, porque a Lincros está participando agora de um processo de credenciamento, né? Estamos passando por todo um processo tecnológico, viabilização de contrato também com o OMI.
tentando viabilizar o nosso credenciamento como uma solução logística. Espero que obtenhamos êxito nesse processo e, se obtivermos, com certeza vamos trazer um nível de eficiência logística bem grande para o perfil de cliente da OMI, né? E aproveitando esse gancho do processo que a própria Lincros está passando, gostaria que vocês abrissem um pouco mais para a nossa audiência como funciona esse credenciamento de parceiros dentro da OMI Store. É um processo muito burocrático? Como é o processo de avaliação dos parceiros para que eles possam se credenciar e trazer então para o público uma oferta complementar? Legal, boa pergunta. Primeiro, né, pessoal, até para o Mauro comentou aqui, na verdade a OMI Store é um grande marketplace de aplicativos. Eu costumo comparar com o Apple Store. Né? Um telefone não faz tudo que um usuário precisa. Né? O telefone tem lá o contato, a agenda, telefone, né? Todos os requisitos básicos de um aparelho. Né? Mas ali tem o Waze, tem o Spotify, tem o iFood, tem o... Enfim, você pode ter milhares de aplicativos. Né? O afinador do violão, né? Quem toca, né? Verdade. Então, você tem vários aplicativos ali, né? A OMI Store tem o mesmo objetivo. A gente sabe que, como o Mauro comentou, né? Tem uma clínica médica, tem uma empresa de transporte, tem uma empresa que é um operador logístico, tem uma empresa que é uma factory, outra é uma fábrica de móveis. Então o que nós reunimos? A gente criou esse conceito da OMI Store e aí nós recrutamos, né? A gente se conecta, né, com aplicativos especialistas para complementar o RP. Então, respondendo a sua pergunta, né, Gilson? A primeira coisa que a gente avalia é a aderência ao nosso produto. Lembrando sempre, né? Complementaridade para atender a solução como um todo. Né? A gente não vende o aplicativo, a gente vende o RP. Né? O RP é o nosso carro-chefe. E lógico, no RP, vamos pegar o caso, por exemplo, de uma empresa que vende e precisa contratar o frete, por exemplo. Então, ele tem que emitir nota, ele tem que emitir o CTE, ele tem que fazer o contas a receber, tem que fazer o estoque. Mas eu preciso ter um aplicativo que tenha inteligência, que tenha regra de negócio, o que é uma coisa que a gente não vai desenvolver para todos os segmentos, porque não é o nosso negócio. Então a gente traz esse parceiro e faz um credenciamento. Que, primeira coisa, é uma integração entre software, porque a gente quer levar para o usuário também uma experiência simples. Tá? Não dá para ser uma coisa assim, eu tenho que conversar com o parceiro, eu tenho que pagar para ele, tem que ser uma coisa fluida. Então uma coisa fluida é um parceiro que coloca o aplicativo na loja da OMI, os contadores, os clientes, toda a rede de canais de vendas contratam um aplicativo dentro da loja. O cliente ele tem uma boa experiência, porque ele paga tudo num único boleto, para ele é uma experiência só. E o parceiro entrega exatamente essa experiência. Né? Então tem um processo de homologação técnica, porque como eu falei, né, tem as integrações entre sistemas. O OMI é uma plataforma na nuvem que tem as APIs abertas. Então, esse parceiro se conecta na OMIE, usa as nossas tabelas e vice-versa, né? Porque o parceiro pode fazer um aplicativo dele, fazer o que ele quiser, desde que as soluções se complementem para ter uma experiência legal para o cliente final. Então, tem a parceria, um contrato de parceria, um contrato formal, né? Para que realmente o parceiro seja um parceiro nosso oficial, vamos dizer assim, um parceiro formal. Então, tem uma área na OMI hoje que cuida disso, que é a área ali dos segmentos mesmo, né, da OMI Store. E aí também tem a questão do suporte, como que é a implantação, como que é a questão da parte técnica, da integração. Feito a integração, homologa, a gente pega alguns clientes piloto para testar, para validar, para dar um parecer, dar um ok. Feito isso, a gente homologa, coloca na loja e aí a gente começa a vender, faz eventos. Porque também é um trabalho de educação. Né? De repente faz um curso na OMI Academy, para complementar, porque ele leva um pouco de conceito, um pouco de... Você pega, por exemplo, uma Integra, que é a solução de loja na internet. Tem um curso na Store que é como montar uma loja virtual. Porque muitas vezes isso que o empresário não sabe é uma boa prática. Né? Então vira um negócio meio exponencial. Né? Muito legal. Tem um processo formalzinho que é bem legal e funciona super bem. Hoje são mais de 65 parceiros já na OMI Store. Muito bom. E esse processo de homologação, né, Wagner? Por quê? Porque assim, o cara que está lá, ele tem que ter uma capacidade de ter o suporte que a OMI tem, né? Porque o parceiro vai dar esse suporte, vai dar essa assistência nesse segmento dele. Então a OMI faz uma avaliação, faz todo para que o cliente que vai contratar aquela solução,
ele confia que aquele parceiro ele vai ter a mesma entrega que a Omni tem, vai ser a mesma experiência que a Omni tem, né, e vai ter a capacidade de entregar aquilo que ele está oferecendo ali. Então, por isso que tem esse processo de homologação. Muito bom. A gente está chegando ao fim. Nosso tempo é curto. Teríamos papo aqui para muito tempo. É um universo muito curioso. E com certeza na nossa audiência temos muitas pessoas empreendedoras que estão aqui nos ouvindo, conectados ao tema logística. Tenho certeza que muito dessas informações podem ser de grande valia para esse perfil de pessoas, né, que estão empreendendo, iniciando seu negócio. Temos também no nosso público muitas pessoas do universo mais corporativo, que atuam também em logística dentro de grandes empresas. Um dos objetivos de a gente trazer esse bate-papo com a Omni aqui para este público muito é trazer um pouco de como acontece a disrupção na tecnologia também em outros setores, em outras vertentes, situação que nós aqui da Lincros, idealizadores do Café com Logística, acreditamos que está muito próximo de acontecer dentro da logística. Ela ainda, querendo ou não, ela está um passinho atrás dentro desse processo de digitalização, de transformação digital. A própria Lincros aqui é uma empresa que atua fortemente com isso, e ainda tem os seus desafios de dar maior escalabilidade, maior conectividade às soluções, no sentido de trazer democratização para o acesso à tecnologia. Eu acredito que a Omni é um grande exemplo nesse sentido. Inclusão, né? Inclusão digital. Sabe? Não é muito aquela questão de resolver novas dores, novos problemas, mas é conseguir dar esse acesso à resolução dessas dores ao maior número de pessoas, de empresas possível. Então eu creio que isso traz uma transformação para o país. Nosso país cresce com esse tipo de atitude, por isso que o case de sucesso de vocês é super bem-vindo aqui no nosso podcast. Então, da nossa parte, fica aqui o nosso agradecimento ao Wagner, ao Mauro, ao nosso público aqui que está ouvindo. E para a gente encerrar, gostaria de verificar se vocês possuem então algum recado final, algum recado para o nosso público. Sintam-se à vontade. Muito obrigado. Bom, eu só queria agradecer, Gilson, pelo convite de estar participando aqui do podcast de vocês. Muito legal a iniciativa de vocês também em criar esse conteúdo, liberar gratuitamente. Eu acho que o nosso país ele cresce com essas iniciativas, né? E dizer que eu só tenho a agradecer aí a vocês e fico à disposição, tá bom? Obrigado, Mauro. Muito obrigado. Bom, Gilson, parabenizar, né, a Lincros aqui, agradecer o convite. Pô, a gente fica, né, lisonjeado pelo convite. Agradecer aqui a produção, né, as meninas simpáticas aqui. Parabenizar vocês todos. Nos colocar à disposição também, quem quiser acessar o nosso site, www.omie.com.br. Se conecte no site, se conecte com o seu contador, porque o contador, né, digamos que um contador hoje que esteja minimamente digitalizado, ele conhece a Omie, né, porque a gente sempre trabalha com ele aqui desde o início. Então se conecte com o seu contador, entre no site, né? E se incentive, pessoal, a realmente buscar uma gestão legal, né? Porque não tem mais limite, né, Gilson? O limite do custo, o limite do servidor, da equipe, porque a Omie, ela viabilizou a inclusão de um RP, né, para qualquer tipo de empresa. Você está montando uma empresa hoje, que você não tem funcionário, não tem faturamento, não emite nota, você já pode começar a usar o sistema desde o início. Isso faz uma baita diferença lá na frente, porque você já começa organizado. O Omie também é uma coisa que eu queria comentar rapidinho. O Omie é um sistema educativo, como o Mauro comentou, né? Através dos Kanbans ali, ele é totalmente visual. As telas são totalmente visuais. Você quer fazer um faturamento, você pega um pedido e só arrasta daqui para cá. Você arrasta mesmo, literalmente. É um cardzinho. E a hora que você arrasta, ele já faz todo o processo automaticamente. Boleto, estoque, XML, DANF, comunicação com o cliente, no simples arrasto. E quando o gestor olha aquilo, ele já sabe exatamente o que está pendente, o que não está, o que foi feito, o que falta fazer. Então, é um software que vai educando o cliente de uma forma visual. Então, o que a gente recomenda aqui é gestão, eficiência, né? Buscar eficiência, e a gente também diminuir aquela estatística do começo, que é a taxa de mortalidade das empresas, que é muito alto, e principalmente a taxa de crescimento das empresas, que é muito baixa. E isso a gente vai transformar o Brasil. Muito mais do que China, dólar, governo, nada, é fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, a gente não depende de ninguém. E a gente está junto nisso. E contamos muito com a Lincros também nessa parceria aí,
para a gente levar gestão de frete, gerir logística pelo software, de uma forma digital. Estamos juntos nessa grande causa. Muito obrigado a todos. Audiência, muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto. Até o próximo episódio.